Já falei um pouco aqui que nós estamos vivendo uma renascença civilizacional. Isso é uma característica que acontece depois da chegada de uma nova mídia e há uma forte demanda, né, uma espécie assim de individualização, necessidade das pessoas serem mais criativas, mais inovadoras, e para isso as pessoas precisam ser mais personalizadas. E aí eu tenho lido intensamente autores que eu estou chamando de excelentistas, né? Autores renascentistas, pessoas que estão, né, ajudando, procurando ajudar nessa jornada de excelência. Tem os empreendedores, os livros sobre empreendedorismo, que é a ideia de trabalhar com empresas, né, criação de empresas. E existe esse, vamos supor, empreendedorismo individual, que é você ter a sua jornada de excelência. A jornada de excelência para que você possa trabalhar e operar dentro desse novo cenário. Quem que é esse Austin Kleon, para a gente poder fechar a nossa análise? Mas vou voltar, todos os livros que eu estou lendo agora nesse primeiro semestre, eu vou voltar no segundo semestre para fazer uma revisitação, né? Kleon é um autor de best-seller, né, do New York Times, escreveu vários livros e é um artista. Ele se define assim, sobre o livro, né? Sou eu conversando com uma versão anterior de mim mesmo, é o que ele diz. São dicas que aprendi durante quase uma década tentando descobrir como fazer arte. Mas uma coisa engraçada aconteceu quando comecei a compartilhá-las. Percebi, né, que como fazer arte não serve apenas para artistas, serve para todo mundo, né? Essas ideias criativas servem para qualquer um que esteja tentando injetar alguma criatividade em sua vida e trabalho. Então ele vai pegar muitas coisas dos artistas para ajudar a gente nessa jornada de excelência, né, fazendo aí uma diferença aí, acrescentando coisas que a gente viu na Ângela, a gente vai ver agora no Joel, a gente viu aí no Goleman. Todo mundo está nessa linha da jornada de excelência, né? E aí ele vem falando coisas interessantes. Então, eu queria alguns conceitos que eu acho que eu gostei, né? Ele fala da síndrome do impostor, que é um fenômeno psicológico com o qual as pessoas ficam incapazes de internalizar suas realizações. A gente já tem colocado aqui, né? 80% das pessoas estão na linha do vagão e não da locomotiva. Obviamente que os 80% hoje estão sendo demandados para sair de um determinado estágio de vagão para ser mais locomotiva, se aproximar mais da locomotiva. Mas existe essa dificuldade de você ser quem você poderia ser, né? Uma coisa que eu gostei bastante, eu já falei antes, mas vou repetir, porque eu acho que vale a pena, coisas boas vale a pena repetir, né? Ele faz uma separação entre imitação e emulação. Emulação é quando a imitação dá um passo adiante e ganha sua própria forma. E imitação é quando você só repete, né? Então, e aí depois ele ainda diz mais aqui, né, sobre isso. Plágio é tentar fazer o trabalho do outro passar por seu. Copiar é engenharia reversa. Na verdade, seria emular a engenharia reversa. Quando você, por exemplo, eu comecei a trabalhar com Pierre Levy, e aí eu comecei a copiar o Pierre Levy. E num determinado momento eu comecei a emular o Pierre Levy. Então essa passagem da cópia para a emulação eu fui percebendo ele, vendo. Num determinado momento eu comecei a ver os buracos que o Pierre Levy deixava e que eu podia preencher. Mas eu tive que olhar, porque eu escolhi o padrinho. Esse livro aqui, se eu for dar uma analisada daqui a um tempo,
com certeza eu vou olhar e dizer, cara, esse livro aqui, o grande diferencial que ele me trouxe foi essa ideia, né, que eu já tinha percebido, que eu tinha o padrinho, eu já tinha colocado, né, os meus gurus, e agora eu vou fazer isso de novo, né, colocando os gurus na prateleira para que eu possa admirar, né, e ele vai falar isso. É assim que a gente desenvolve. É aquele papo do John Lennon, só sou John Lennon porque eu imitei o Elvis Presley, aquele papo do Joel Moraes, que agora eu vou fazer a próxima leitura, que ele diz, eu só sou Joel Moraes porque eu imitei o Gustavo Borges. Então a gente tem um preconceito contra a imitação, imitação-fobia. E, na verdade, a imitação repetida é aonde você vai primeiro. Quando você gosta muito de um autor, quando você gosta muito de uma determinada pessoa, é porque aquela pessoa, né, o seu cachorrinho interno está farejando que aquela pessoa tem a ver com a sua personal felicidade. E aí então você vai embarcar naquilo. E aí então você vai caminhar naquela direção, né? Aí vem aqui a Yamamoto, nessa direção, diz, comece copiando o que você ama. Olha aí, copie, 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 copie. Ao final da cópia você encontrará a si mesmo. Salvador Dalí, aqueles que não querem imitar nada, produzem coisa alguma, né? Isso é interessante. Goethe, nós somos talhados e moldados por aquilo que amamos. Mas como é que a gente descobre que a grande dificuldade é o que eu amo, o que é o meu propósito? E aí eu acho que é a grande dica do Cleon, né? Você fica com dificuldade, então, peraí, então escolhe alguém, escolhe um foco e diz, não, cara, eu vou, na minha área, esse cara aqui é o meu foco. É o teu padrinho? É. Então, cara, vai fundo no teu padrinho. Investe nisso, porque quanto mais você começar a imitar o teu padrinho, mais você vai descobrindo que você gosta dele, que você não gosta, o que vai falar. Eu não quero deixar passar batido aqui a frase que eu mais gostei dos autores externos, é esse aqui, ó. Seja constante e metódico na sua vida, para que possa ser violento e original no seu trabalho. Flaubert. Vou repetir. Seja constante e metódico na sua vida para que possa ser violento e original no seu trabalho. Todos os autores excelentistas falam de rotina criativa. Seja constante e metódico na sua vida para que possa ser violento e original no seu trabalho. É isso. O que vocês dizem? Pessoal, Bimodais, futurismo para empreendedores. O que é a nossa escola? É uma startup. É uma startup conceitual e o nosso foco principal é a formação, né, de formadores para o empreendedorismo. Óbvio que o empreendedor se beneficia, mas existe a necessidade da gente dar uma guinada no empreendedorismo brasileiro. O empreendedorismo brasileiro ele é desteorizado. A gente não entende o que é uma revolução de mídia, a gente não entende que uma revolução de mídia vem de um aumento populacional. E a gente não entende que, quando a gente aumenta a população e faz uma revolução de mídia, a gente inicia um novo modelo de comando e controle. E esse novo modelo de comando e controle abre espaço para novas organizações que vão promover a descentralização, a reintermediação. Antigos intermediadores vão perder espaço para novos intermediadores. Então, o que acontece? O empreendedor brasileiro não tem nas mãos uma teoria consistente da mudança. E sem uma teoria consistente da mudança, o que ele vai fazer? Ele vai criar startups muito mais incrementais do que disruptivas, muito mais locais do que globais, porque a gente tem aí demandas parecidas com o Brasil, na China, na Índia, na Rússia, em outros países que cresceram que nem o Brasil, em que você, resolvendo o problema do Brasil, você pode exportar isso. Então existe aí uma visão que as pessoas têm que ter e elas não estão tendo. A gente está entrando no nosso 4º ano, na nossa 7ª imersão, e eu te convido para fazer parte. Me manda um zap, 21 99 608 6422. Vou repetir, 21
99608-6422. Nipô, quero sair